A gente te conta que o ouro e prata dispararam nessa segunda-feira diante do aumento das preocupações sobre a autonomia do Federal Reserve. O ouro para fevereiro, para a gente ter uma ideia, fechou com alta de 2,53%, cotado a 4.614 dólares por onça Troy. Lembro que em 2025 o metal renovou o recorde, atrás de recorde inclusive. O mercado se pergunta se agora em 2026 o movimento vai ser o mesmo. Já a prata para março teve um avanço de mais de 7%, 85 dólares e 9 centes por onça. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos ameaçou abrir uma ação criminal, lembrando, contra a autoridade monetária. E o aumento desses riscos geopolíticos também impulsionaram os metais preciosos em meio aos comentários do presidente Trump sobre Cuba, sobre Groenlândia. Vamos seguir repercutindo esse cenário então para entender esse movimento do ouro, da prata, o que esperar para esse ano de 2026, que já começa bem movimentado. Eu chamo agora Marco Harbix, CIO da Gordon Capital. Marco, muito bem-vindo aqui no Morning Call mais uma vez. Um bom dia para você. Olá, Muriel, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. Gostaria de saber a sua avaliação. O que pesou mais para a gente ter esse cenário de alta do ouro, da prata? A gente pode falar que foi o cenário geopolítico que já vinha se arrastando desde a semana passada, ou foi essa preocupação com uma interferência no Federal Reserve com a investigação sobre o Jeremy Powell? Olha, essa alta dos metais já vem acontecendo há um tempo, com a parte geopolítica, como você muito bem colocou. Eu acho que vai continuar esse ponto, enquanto houver essas incertezas geopolíticas, os valores vão subir, vão se apreciar. Agora, realmente, o presidente dos Estados Unidos abrir uma sindicância, e até uma queixa criminal no Departamento de Justiça do maior banco central do mundo, onde justamente tem uma credibilidade singular, vamos dizer assim, isso realmente repercutiu muito mal no mercado. E, naturalmente, gerou mais incerteza e mais volatilidade. E aí, para onde os investidores correm? Para os ativos de proteção. Então, vai ser para o título público americano? Acho que não, porque é justamente onde está tendo a maior turbulência aqui no momento. Vai ser para o câmbio, para o dólar? O dólar está se desvalorizando frente a uma cesta de moedas no mundo inteiro. Então, para onde os investidores vão alocar os seus recursos? Nos metais, que é justamente a gente diz operação de hedge, que é a operação de proteção. Então, é justamente no metal que vem a proteção de inflação, a proteção dessas incertezas geopolíticas, o metal ele não dá nenhum cupom que a gente fala ali semestral, mas ele protege muito bem contra a inflação. Então, assim, se a gente pensar bem, não tem só, entre aspas, geopolítica e o Banco Central. A gente tem, sim, quem vai assumir o Banco Central americano a partir de maio? Essa é uma outra incerteza, porque até o momento a gente tem o Kevin Hassett, que ele é muito favorável às políticas do Trump. Isso pode gerar um pouco mais de turbulência no mercado, um pouco mais de volatilidade, devido justamente vai baixar a taxa de juros no momento em que justamente tem essas incertezas todas, pode gerar um pouco de inflação. E aí? Vai subir a taxa de juros, afinal, nos Estados Unidos? Não vai cair. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nessa volatilidade, mas eu acho que realmente essa medida do Trump junto ao Banco Central americano não fez sentido nenhum. Tanto é que gerou até uma carta, em que os presidentes dos bancos centrais anteriores assinaram, e eu já soube até que a Christine Lagarde e o Gabriel Galípolo também assinaram essa carta. Então, você vê que não faz sentido nenhum essa medida do Trump perante o Banco Central americano. Pois é, e aí aproveito para te perguntar também, diante desse cenário, o quanto que o dólar sai perdendo? Porque a gente viu o dólar frente a seus pares operando em queda no dia de ontem. Aqui no real ele ficou praticamente no 0 a 0, mas queria muito saber a sua avaliação, porque a gente vê uma corrida para o ouro, uma corrida pela prata, mas aparentemente é quase como se quando o ouro e a prata começam a ganhar muito, o dólar vai perdendo força. É mais ou menos assim que acontece ou não necessariamente?
Pode ser porque os investidores vão sair dos Estados Unidos e vão falar assim, eu vou para onde? Né? Eu acho que eles não vão para o mercado na China, né? Não vão alocar na Rússia. Então, os ativos que se tem ainda baratos, a gente tem aqui a nossa bolsa, né? A gente tem a diferença de juros. Então, essa entrada de dinheiro aqui, ela pode sim até favorecer a gente, né? Mas essa desvalorização do dólar, eu acho que pode até continuar se essas medidas continuarem sendo tomadas, né? Então é natural que o dólar perca a força perante essas moedas e aí, consequentemente, vindo para o Brasil, esse fluxo para o Brasil, ele favorece os nossos ativos de risco aqui, inclusive. Perfeito. Outro ponto que eu queria entender também, Marco, diante desse cenário que a gente está acompanhando, o que a gente pode esperar do desempenho para 2026 agora de ouro, de prata? A gente já viu um começo de ano muito intenso, começo de ano com conflitos geopolíticos e parece que eles não vão acabar porque a gente tem falas importantes de Donald Trump com relação a Cuba, com relação à Groenlândia. Tem cenário aí também eleitoral com as midterm elections, as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Para além disso, como é que você enxerga esse ano de 2026 para o ouro? Porque a gente teve novidades em 2025, as tarifas que vieram bem maiores do que estavam sendo projetadas, que fizeram com que essa corrida pelo ouro acontecesse de forma mais intensa. Para esse ano agora de 2026, como é que você enxerga esse caminho? Olha, eu acho que ainda pode ter, sim, valorização. Como você bem colocou, a parte geopolítica, Groenlândia, né? Se a gente pegar, a própria União Europeia já está pensando em acionar a OTAN para proteger a Groenlândia, né? A gente tem o lado de Venezuela, em que ainda gera bastante incerteza. A gente tem o lado de Irã, né? O próprio Trump já mencionou, já falou ontem, olha, cidadãos americanos, saiam o mais rápido possível. A última vez que ele falou isso, ele falou lá no que diz respeito à Venezuela e teve a ação militar, né? Então, assim, a gente eu espero particularmente ainda uma valorização ouro, prata e cobre também. Esse é um ponto importante. Tem alguma diferença especificamente no desempenho de prata, no desempenho de ouro? A gente sabe que o ouro acaba sendo mais valioso e por isso acaba subindo um pouco menos do que a prata. Como é que você vê esse movimento entre ouro, entre prata? Olha, eu acho que os dois ativos são excelentes ativos para proteção, tem bastante liquidez, tá? Não são ativos que você compra, que a gente chama de baixa liquidez, né? Compra e não consegue vender. Tem altíssima liquidez, é uma reserva de proteção, mas é uma formação de reserva dos bancos centrais. Agora, devido à prata ainda não ter ainda se valorizado tanto quanto o ouro se valorizou, até porque os bancos centrais compram muito ouro, né? Eu acho que a prata pode ter uma valorização maior do que o ouro. Perfeito. Marco, outro ponto também para a gente continuar atento a esse cenário, para a gente continuar trazendo quais são os principais pontos para a gente ficar em alerta diante desse cenário de ouro, de prata também. Você enxerga outras moedas levando essa pecha do ouro, da prata de proteção ou não daqui para frente? Porque, por exemplo, quem defende Bitcoin, criptoativos, fala que, olha, no futuro a gente pode vir a ter o pessoal se protegendo com criptoativos. Você enxerga algum movimento nesse sentido? Tem muita gente que corre também para proteção, pensando, vou lá para o caminho de $1 da vida. Mas como é que você enxerga esse caminho? Ainda assim, ouro e prata continuam sendo o número um ou não necessariamente? Eu acho que sim. Eu acho que o ouro e prata, devido à sua altíssima liquidez, eles têm a sua preferência, vamos dizer assim, perante as crises geopolíticas, né? A parte da economia mundial, Estados Unidos, enfim. Eu acho que o Banco Central os bancos centrais vão se proteger comprando ouro, né? Os investidores institucionais ou até individuais podem sim ter uma procura pelo Bitcoin e tal, mas eu acho que Banco Central, devido à proteção que ele queira mais,
e até porque o ouro tem menos volatilidade do que o Bitcoin, eu acho que vai continuar sendo a preferência no caso de proteção contra esse cenário incerto que a gente está vendo pela frente. Muito bem, Marco Harbig, CIO da Gordon Capital, obrigada mais uma vez pela conversa e volte mais vezes. Obrigado pelo convite e sempre à disposição. Um abraço e boa semana a todos. Obrigada para você também.